Então, ó, vamos lá, vamos continuar. Trocadores de calor, parte 2. Tá? Já falei tudo, né? Então vamos de novo. Ah, não falei, não, vocês não ouviram. Então vamos lá. Os princípios básicos de transferência de calor, tá? Para o dimensionamento de trocador de calor. Os métodos são a média logarítmica das diferenças de temperatura, aquele delta TML, tá? Aquele que a gente vê quando viu em convecção forçada interna, quando a temperatura da superfície é constante, tá? É a mesma, a ideia é a mesma. E o método da efetividade NUT, tá? NUT é o número de unidades de transferência, tá? Ou seja, é a área que está envolvida na troca de calor de um fluido para o outro, tá? Do fluido quente para o fluido frio. O dimensionamento do trocador de calor também envolve a questão de resistência, tá? Para o cálculo da espessura da chapa e tal. Isso entra na parte da análise em mecânica dos sólidos, tá bom? Mas aqui a gente só vai ver com essa parte de transferência de calor. Então, são dois métodos básicos, tá? A média logarítmica das diferenças de temperatura e o da efetividade. Nós vamos ver um exemplo do primeiro método, depois nós vamos partir direto, né, usar o método da efetividade. Esse método da efetividade, ele vem do primeiro método, tá? Ele é mais simples, é mais direto. Tá? Então, ó, o método da média logarítmica das diferenças de temperatura, tá? Vamos supor um escoamento em paralelo, tá, de tubos concêntricos, tá? Que aqui nós temos o tubo interno, tem o escoamento do fluido quente, tá? O M.Q. E na região anular tem o fluido frio, com a vazão máxima M.F. Tá? Só lembrando que a vazão máxima do fluido quente é a densidade do fluido quente vezes a velocidade média do fluido quente vezes a área baseado nesse setor circular aqui, a área do setor circular do diâmetro interno. Então, π/di ao quadrado sobre 4. Para a região anular, tá? O escoamento do fluido frio, ele é a densidade do fluido frio vezes a velocidade média do fluido frio vezes a área da região anular, que é o π sobre 4, o diâmetro externo ao quadrado, menos o diâmetro interno ao quadrado, tá? O diâmetro hidráulico só é usado para o cálculo de número de Reynolds, cálculo do coeficiente convectivo, tá? É aí que usa o diâmetro hidráulico, tá? Cuidado para não confundir essas coisas. Então, ó, então aqui o fluido vai entrar com uma temperatura, o fluido quente com uma temperatura de entrada e vai sair com uma temperatura de saída, tá? O TQ que sai vai ser menor que o TQ que entra. O fluido frio vai entrar com uma temperatura de entrada e vai ter uma temperatura de saída. A temperatura do fluido frio que sai vai ser maior que a temperatura do fluido frio que entra, tá? Existem algumas exceções que depois a gente vai ver, eu comento com vocês, tá? E aqui é o comprimento do trocador para o caso dessa situação aqui, tá bom? A área de troca de calor, aquele NUT que fala, é essa área de troca de calor aqui, ó, é a área lateral do cilindro, tá? Baseado nesse diâmetro interno. Por quê? Porque o calor quente está saindo daqui, tá? Tá tendo uma variação de entalpia aqui, tá? De energia devido à entalpia e aqui também. E aí o calor quente passa para o calor frio, né? Então ele vai nesse sentido radial para fora, ok? Então é isso que acontece nesse caso específico aqui. Sempre vai acontecer do calor, né, e do fluido mais quente para o fluido mais frio, né, do fluido quente para o fluido frio, da maior temperatura para a menor temperatura, ok? É óbvio que as temperaturas aqui vão variando ao longo da posição axial do tubo aqui, ok? Bom, então tá aqui a situação do escoamento paralelo. Então, ó, o fluido frio que entra, ele está com uma temperatura bem baixa, depois ele vai aumentar a sua temperatura. E o fluido quente que entra está com uma temperatura alta, depois vai diminuir. Então, vai ter uma diferença de temperatura na entrada maior, que é o TQ que entra menos o TF que entra, e na saída vai ter uma diferença de temperatura, o TQ que sai menos o TF que sai, tá? Então, a entrada aqui está simbolizada pelo índice 1 e a saída pelo índice 2 aqui, ok? E aqui a vazão máxima do fluido quente e a vazão máxima do fluido frio, tá ok? Os dois no mesmo sentido.
Bom, no escoamento paralelo, tá? A gente aplica a primeira lei da termodinâmica para o fluido quente, ok? Então tem o calor quente que sai, ok? E baseado nessas diferenças de temperatura aqui, ok? Então, ó, a variação da energia térmica do fluido quente, né, a entalpia, é a vazão máxima do fluido quente vezes o calor específico vezes a temperatura do fluido quente que entra menos a temperatura do fluido quente que sai. Note aqui que a gente está trabalhando com valor positivo, tá? Essa temperatura TQ que entra é maior que o TQ que sai, tá? A mesma coisa vai acontecer para o fluido frio, tá? No fluido frio, né, ele vai receber esse calor QQ, tá? O calor quente, tá? Então, o calor frio, nesse caso, vai ser a vazão máxima do fluido frio, vezes o calor específico do fluido frio, vezes a temperatura do fluido frio que sai, menos a temperatura do fluido frio que entra. Mesma coisa aqui. A temperatura do fluido frio que sai é maior que a temperatura do fluido frio que entra. Beleza? Bom, e aí nós temos o coeficiente global de transferência de calor para o trocador de calor aletados. Então, esse coeficiente global, ele é baseado, né, o coeficiente global na área, o U vezes A, isso aqui que é igual, tá? O U vezes A é igual o coeficiente global do fluido frio e do fluido quente. Mas lembra quando fala isso, é UF vezes AF, que é igual ao Q vezes AQ, que é igual ao U vezes A. Mas esse coeficiente, o coeficiente global, o Q, é diferente do F, que vai ser diferente do U. Por quê? Porque é uma área, no caso, circular. Tá? Então, se tiver uma espessura de tubo, tá? A área interna é diferente da área externa, da superfície externa. Ok? Tá? É por causa desse pequeno detalhe. Tá? Aqui, a eficiência global de uma superfície que é aletada, tá? Isso aqui já é eficiência global com várias aletas, tá? Do lado frio, tá? Aqui são as aletas do lado do fluido quente, se tiver também, tá bom? Esse RP é o da parede do tubo, é a condução que ocorre da superfície, digamos, vamos supor que o fluido quente está do lado interno, tá? Do lado da superfície interna para a superfície externa desse fluido aqui, aquele é o de condução da parede. E esses dois aqui, esse R2' DF e R2' DQ, tá? É quando acontece depósito de material ao longo do uso do trocador de calor, vai acontecendo o depósito. Então, cria-se uma resistência térmica dessa deposição de material, tá? Quando o trocador de calor é novo, tal, não tem esse problema, tá? Mas quando ele vai ficando velho, acontece de ter algumas incrustações na parede dos trocadores de calor, tá? Então tem umas técnicas aí, né? Existe de vez em quando precisa fazer manutenção nesses trocadores de calor para fazer as limpezas dessas superfícies aí, ok? Bom, então, o diagrama para o coeficiente global, aqui está o esquema, tá? Aqui, no fluido quente, esse vermelho aqui é a resistência térmica convectiva, tá? Aqui esse amarelo é a deposição do material, aqui a resistência térmica condutiva, tá? Da parede, aqui a resistência térmica de deposição do material do lado frio, e aqui a convecção, a resistência térmica convectiva do fluido frio. Tá? Se tiver aleta do lado esquerdo, aí vai ter a resistência térmica das aletas. Se tiver do lado frio, também vai ter. Aqui eu vou estar aqui sem aleta, tá bom? Só para ilustrar aquele anterior. Tá? Então, aqui tem alguns fatores de deposição de algumas situações, tá? Nesse primeiro caso aqui, água do mar e água de alimentação tratada para caldeira abaixo de 50 graus Celsius. Essa resistência térmica aqui de depósito que é 0,0001 metro quadrado vezes Kelvin por watt. Tá?
por exemplo, do óleo combustível é 0,0009, tá? Então tem aí algumas situações já tabelado isso. Bom, aqui é a taxa de transferência de calor do lado quente ou do lado frio, tá? Tanto faz, mas aqui a questão aqui é esse eta. Ó, aqui é a eficiência de todas as letras, tá? Então esse aqui é o coeficiente convectivo da superfície aletada, tá? Aqui é a temperatura na superfície onde as letras estão instaladas, né, que é na base, e aqui é a temperatura do fluido. Tá? Então, ó, esse eta A é a eficiência de uma letra, tá? Aqui é a área superficial de todas as letras, e aqui é a área das aletas mais a área base, mais a área exposta, tá? Então, essa área A aqui vai ser maior que essa área AA, ok? Eu vou ver se eu faço um exemplo com vocês para vocês entenderem essa questão, senão fica complicado mesmo, tá? Eu acho que eu tenho um exercício desse resolvido, não sei onde ele está, mas ele está em algum lugar aqui, mas eu não tenho ele digitado ainda, tá? Mas eu vou passar para vocês. Aqui a eficiência de uma letra, né? A tangente hiperbólica de ml sobre ml. M são esse parâmetro aqui que é ao mesmo tempo que leva em conta a convecção do fluido, tá? E aqui a condutividade térmica do material da letra. T seria a espessura da letra, ok? Bom, aqui são os valores geralmente de coeficiente global de transferência de calor, né, de água para água. Esse U varia de 850 a 1.700 watts metro quadrado Kelvin, tá? Condensador de vapor de água nos tubos varia de 1.000 a 6.000 watts metro quadrado Kelvin. Existem umas fórmulas para calcular isso, existem uns livros específicos só de trocador de calor, tá? É um tópico à parte, tá? Quer dizer, é uma disciplina à parte que nem é dado em nível de graduação, geralmente é dado em nível de pós-graduação. Bom, só para vocês terem uma ideia, né? Quando se faz pós-graduação nessa área técnica, você tem uma disciplina para condução, uma para convecção e uma para radiação, tá? Geralmente tem uma disciplina para cada situação. Bom, e aqui o coeficiente global de transferência de calor para trocadores de calor tubulares, né, que é forma de tubo, que não são aletados. Então, ó, não tem essa resistência térmica, tá? Quer dizer, na verdade é uma resistência térmica, que é o inverso do coeficiente global de transferência de calor, tá? Leve em conta a convecção do lado interno, resistência térmica do lado interno, do lado externo, tá? Da parede do tubo e aqui de depósito de material do lado interno e do lado externo, tá? Se não tiver depósito de material, esse termo some, esse termo aqui some, ok? E aqui está aqui, ó, a área interna, ó, é a área superficial, é a área lateral do tubo, é o πDI vezes. E a área externa, πDE vezes, tá? Não vai achar que aqui é a área do círculo, não, tá? É a área lateral de contato aí, beleza? Bom, agora a área de troca de calor. Tá? Então, ó, nós vamos ter que a taxa de transferência de calor é igual ao coeficiente global de transferência de calor vezes a área superficial vezes esse delta TML, né? A média logarítmica das diferenças de temperatura. Tá? Então, ó, o delta T1, o escoamento paralelo, tá? É o TQ que entra menos o TF que entra. O delta T2 é o TQ que sai menos o TF que sai. E o delta TML está aqui como em função de 2 e 1, os índices 2 e 1, tá? Delta T2 menos delta T1 sobre LN de delta T2 sobre delta T1. E aí a gente sabe que essa transferência de calor é o que ocorre na direção perpendicular ao escoamento. No caso aqui estamos falando de tubos concêntricos, tá? Então essa transferência de calor vai ocorrer na direção radial, tá?
Isso aqui vai ser igual à variação da energia térmica do fluido frio, que vai ser igual à variação da energia térmica do fluido quente. Tá? Beleza? Então tá aí. Em convecção forçada interna, tá? Só tinha um desses aqui, não tinha os dois, geralmente era um só. Tá? Bom, e aqui, no caso, deixa eu ver, é a mesma situação, tá? Só coloquei de novo o mesmo gráfico, tá? Trocador de calor tubular, tá? Bitubular, são dois tubos, com escoamento paralelo, tá? Ó, no mesmo sentido, beleza? Entenderam até aí? Tranquilo? Ó, bom, aqui, ó, como eu disse, tá? Eu falei que tinha uma situação particular. Quando tem mudança de fase, tá? Seja no fluido frio ou no fluido quente, tá? Essa temperatura, aonde tem mudança de fase, não tem variação de temperatura, tá bom? Então, fica fixo aí essa temperatura. E tem, né, tá? Então, não, deixa por enquanto, depois eu falo, tá? Bom, método da média logarítmica de diferença de temperatura, escoamento contra a corrente em um trocador de calor de tubos concêntricos, bitubular. Bom, o que vai acontecer agora? Tá? O fluido quente está aqui indo da esquerda para a direita, o fluido frio está indo da direita para a esquerda. Tá? O fluido quente vai esfriar e o fluido frio com certeza vai esquentar. Tá? O ΔT1 agora vai ser o TQ que entra menos o TF que sai, o ΔT1. Cuidado que no anterior era o TF que entra. E o ΔT2 vai ser o TQ que sai menos o TF que entra. No anterior era o TF que saía. Tá? Então, mas a média em função de ΔT1 e ΔT2 não muda. Vai ser o ΔT2 menos o ΔT1, ΔTML, né? Dividido pelo LN de ΔT2 dividido por ΔT1. Bom, então é só tomar esse cuidado aí. Bom, e aqui, escoamento controlado com mudança de fase, tá? Ó, o fluido frio está nesse sentido, o fluido quente vai nesse sentido aqui, no sentido contrário. E agora aqui o fluido quente é o fluido de mudança de fase, ele está indo da direita para a esquerda, e o fluido frio está indo da esquerda para a direita, ok? Então, ó, a taxa de transferência de calor, isso aqui vai ser a mesma coisa, tá? O que vai mudar é o ΔT1, tá? Aqui é o TF que sai, TQ que entra menos o TF que sai. O ΔT2 é o TQ que sai menos o TF que entra. O ΔTML continua o mesmo. E aqui essa igualdade se mantém, beleza? Bom, eu acho que é mais ou menos isso. E é exatamente isso.